Bem, queridos irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Na verdade, este possa ser um dia muito feliz para nós. E como acabámos aqui de ler nesta passagem de Hebreus capítulo 2, nós vemos que Cristo, Ele tomou uma condição humana. Já falamos nos dois temas anteriores, que Cristo morreu por nós. Também no sábado passado nós falamos também que Ele ressuscitou por nós. E digamos que o plano da redenção, Ele tem algo que ainda hoje está em vigor. E isso é a intercessão de Jesus por nós. Porque é que é tão importante que nós compreendamos acerca da intercessão por nós? Mas irmãos, lá no Velho Testamento, lá no livro de Números, capítulo 21, nós encontramos lá a experiência do povo judeu, que quando Deus o tirou do Egito, eles murmuraram contra Deus. Deus lhes deu maná e eles murmuraram. Deus lhes dava bênçãos, proteção e eles murmuravam. Mas irmãos, chegou uma altura, foi neste caso, em que Deus lhes concedeu o maná e eles falaram mal contra o maná. Eles disseram: nada temos mais, nada senão este maná, pois aqui nem pão nem água há, apenas temos este fastio. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Mas irmãos, como seria bom nós hoje podermos ter este maná para comer. Não teríamos que ir ao mercado, não teríamos que gastar dinheiro, não teríamos que preocupar-nos nem com frigoríficos, nem com fogões, nem com fornos, nem com micro-ondas, nada disso para aquecer. Apenas teríamos que levantar cedo. Levantávamos cedo e teríamos a comida para esse dia. Irmãos, e durante 40 anos o povo foi alimentado com o maná. Mas como foi a atitude do povo para com Deus? Irmãos, Cristo disse: eu sou o pão que os vossos pais comeram. Sou o pão que desceu do céu. E meus irmãos, o que é que eles trataram? De pão vil. E meus irmãos, o que Deus fez foi que viessem serpentes. E as serpentes morderam o povo e o povo morria com a picada da serpente. Meus irmãos, eu vi esta semana algo que me deixou impressionado, sabem? Foi o que é que sucede com o sangue, com o veneno da serpente. Os irmãos já viram o sangue cozido. Há pessoas que já viram o sangue cozido aqui no nosso meio, já viram o sangue cozido, não é? Pois, meus queridos irmãos, o que sucede com o sangue nas nossas veias, quando ele recebe o veneno de uma serpente, é que fica como se fosse sangue cozido, ou fica coalhado. E, meus irmãos, é por isso que dá aço a que rapidamente a pessoa morra. Mas Deus o que é que fez? Deus não deixou o povo entregue às miseráveis serpentes. Deus permitiu que as serpentes viessem, mas Deus também resolveu o problema dando o antídoto. O que era o antídoto? Para que é que apontava o antídoto? Lá João capítulo 3, quando Jesus falou com Nicodemos, Jesus lhe disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que é que o povo tinha que fazer quando era picado? Meus irmãos, a primeira coisa que é afetada quando alguém é picado por uma serpente, não falo por experiência, mas apenas por ter lido, a primeira coisa que é afetada é a vista. E, meus irmãos, exatamente o que Deus disse foi para rapidamente olhar na direção onde estava a serpente, claro, uma serpente de bronze, que Deus deu a ordem a Moisés para fazer, e colocar numa haste, de maneira que de longe os que eram picados pela serpente pudessem olhar ou para a serpente ou na direção da serpente. E o que é que sucedia com eles? Eles seriam curados. Aqui vemos que isto tinha o seu significado bem real e bem necessário a ser compreendido. A serpente quem tipificava? As serpentes que eram o símbolo do pecado. Mas Deus iria levantar o antídoto para a picada da serpente. E, meus irmãos, hoje nós sabemos que através das próprias serpentes os homens estudam como conseguirem um antídoto para o veneno, para neutralizar o veneno da própria serpente. Mas, meus irmãos, aqui não falamos de veneno, falamos de algo pior do que o veneno da serpente. É a mordida de Satanás.
aquilo que o inimigo consegue fazer para perturbar o homem, a mulher, os jovens, para se afastarem de Deus e para falarem contra Deus. Deus colocou à nossa disposição o antídoto, não só para o veneno da serpente, mas o antídoto contra o pecado. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Como se falava esta manhã, a nossa justiça não serve para nada. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. A nossa condição de seres humanos é de apartados, afastados, separados de Deus. Então Deus o que é que quer fazer? O que é que Ele pretende fazer para connosco? Nós podemos ter deixado a nossa sorte. Os homens podiam ter deixado a sorte de serem picados pelas serpentes, ou de vigiarem para que as serpentes não se chegassem perto, ou eles não se chegarem perto da serpente. Mas Deus providenciou um meio. Irmãos, era um meio que aparentemente era ilógico. Como é que alguém podia olhar para uma serpente de metal, de bronze, lá longe, e esse simples olhar e acreditar que ficaria curado, e isso era um meio de cura? Era impossível. Hoje sabemos que não é possível que alguém que seja picado por uma serpente não ficar afetado por essa mesma picada da serpente. Eu estive em Costa Rica, e ali há vários irmãos nossos. Eles têm o seu terreno, têm as suas casas no campo, foram concedidos pedaços de terra, e eles foram lá ocupar. Só que era uma coisa, quando lá chegaram, havia por ali muitas serpentes, e nomeadamente as jovenzinhas. Elas eram pequenas, tinham sensivelmente uns 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, e claro, não tinham essa experiência, e algumas delas foram picadas pelas serpentes. E meus irmãos, tiveram que as levar rapidamente para o hospital, e lá no hospital já havia o meio de cura. Mas mesmo assim algumas ficaram com marcas, ficaram com manchas na pele, e por vezes os próprios músculos, eles desaparecem com a picada da serpente. Deus o que é que queria? Que o povo entendesse que eles não eram abandonados à sua sorte, embora o merecessem. Porque eles disseram: não temos mais nada senão este pão tão vil. A nossa justiça para nada serve. A nossa justiça unicamente é valiosa com a justiça de Deus. É o que nos diz lá o livro de Jeremias, capítulo 23, e também o capítulo 33. 23, versos 5 e 6, e também 33, verso 16. Sensivelmente repete o Jeremias 33. Vamos ler Jeremias 23, versos 5 e 6. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a David um renovo justo, e sendo o rei reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual Deus o chamará: o Senhor nossa justiça, ou justiça nossa. Também, sensivelmente, repete em Jeremias 33 e versos 16. A nossa justiça, a nossa característica para nos sermos encontrados perante Deus, não está em nós, porque a nossa justiça é trapo sujo, trapo imundo. A nossa justiça unicamente está nos atributos que Deus tem para conceder a nós. Por isso é que, quando nós vemos a nossa condição, nós devemos compreender que a nossa condição é de completamente perdidos. Porque em nós não há nada bom. O profeta Jeremias diz que, tal e qual como o leopardo que tem as suas manchas e não pode tirá-las, assim mesmo a coisa connosco. Mesmo que nós nos lavemos muito bem com todos os detergentes, com todos os shampoos, o pecado está sempre dentro de nós. Quando Deus levantou lá aquela serpente, Ele queria que o homem entendesse que a cura não é por si próprio. A cura para o pecado unicamente está nos méritos que Deus nos coloca. Isaías capítulo 53, verso 12 diz: por isso lhe darei a parte muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede.
Vamos centralizar-nos em algo que aqui é a palavra importante, irmãos. Interceder, a intercessão de Cristo feita em nosso favor. Porque é que nós precisamos de perceber aquilo que Jesus ainda está a fazer hoje em nosso favor? Porquê? O ladrão na cruz foi, sem dúvida, um dos homens que bem perto compreendeu a intercessão de Jesus em seu favor. Porque ele, olhando para Jesus, viu o seu estado, olhando-se a ele, viu o seu estado, e olhando a Jesus, viu que era a solução para o seu estado. Daí que ele fez este memorável pedido. Toda a gente praticamente recorda aquilo que o chamado bom ladrão, ele fez. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E, meus irmãos, Jesus disse exatamente aquilo que era a esperança do homem. Qual era a sua esperança? Qual era a paga que ele tinha? O que é que ele iria receber dentro em pouco? A morte. Ele estava condenado a morrer dentro em breve, com uma morte que era horrível. Ser crucificado, estar ali, o sangue ia se esgotando, pela posição dos braços suspensos. O corpo não poderia ter a sua posição normal, os pulmões não podiam respirar. Irmãos, era qualquer coisa aflitivo. Mas o homem teve paz, porque ele ouviu aquelas solenes palavras dizendo: em verdade eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Aquele homem, ele compreendeu que ele só podia ir para o céu graças a quê? Graças a quem? Graças a um ato salvador, e graças a esse Salvador que estava a realizar esse ato. Não era por ele, porque ele havia reconhecido momentos antes, dizendo para o seu colega: nós não fizemos nada para merecer, mas este, referindo-se a Jesus, este nada fez. Então ele reconheceu que de verdade Jesus era o intercessor para lhe poder conceder a vida. Mas os demais judeus como é que se sentiram? Já falamos nisso esta manhã. Como é que eles se sentiram? Jesus veio para os seus, e meus irmãos, os seus não o receberam. Não somente não o receberam, como o rejeitaram, como escarneceram dele, como o repudiaram, e como disseram: não o queremos como o nosso rei. A profecia de Isaías, como nós lemos, diz que ele será rei e reinará. Mas os judeus não quiseram que ele fosse rei. Então, não querendo que ele fosse rei, o rejeitaram e não tiveram possibilidade de serem nem filhos, nem filhas de Deus. Mas aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meus irmãos, a salvação não é uma herança. Ninguém será salvo porque o pai, ou porque a mãe, ou porque o marido, ou porque a esposa, ou porque os filhos também são crentes. A salvação é conseguida pelos méritos de Cristo e por uma escolha pessoal, uma escolha decidida, uma escolha assumida. Não é fácil essa escolha, porque há uma luta agora. Há uma luta entre a parte espiritual e a parte carnal, entre a vontade e a tendência. E isso é aquilo que precisamos de lutar e também de vencer. Jesus disse, em semelhança daquilo que foi dito lá a Nicodemos, ele seguindo lá no capítulo 12, verso 32, ele disse: quando for levantado, todos atrairei a mim. A humanidade vivia completamente afastada de Deus. E hoje, irmãos, não está melhor. Hoje a humanidade, mesmo o próprio cristianismo, se está afastando de Deus. Não podemos dizer isto com vanglória, dizemos isto com tristeza, porque o homem se está afastando. A característica de Apocalipse é que o homem é cego, o homem é nu, o homem é desconhecedor da sua própria condição. Por isso é que é pedido lá, aconselhado: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, Apocalipse 3 e verso 20, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus disse:
quando ele fosse levantado, quando ele fosse colocado na cruz, todos os olhares seriam dirigidos para ele. Mas poucos são aqueles que o aceitam como seu substituto. Por isso diz o apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 7, e versos 22 a 26, nos fala algo tão solene e importante. De tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e sendo mais sublime do que os céus. No ritual sacerdotal antigo, no tempo de Israel, existia uma prática. E essa prática era aquilo que era diariamente, a cada instante. Era levado e feito pelos sacerdotes e também, no grande dia da expiação, pelo sumo sacerdote. Mas, irmãos, isso tudo o que é que era? Era um rito. Dia a dia, hora a hora, vinham homens e iam homens, trazendo os seus animais. E aquilo foi sendo feito um costume, um hábito. E chegou ao ponto, lá em Isaías capítulo 1, no verso 11, Deus disse: já estou cansado, já estou farto dos vossos sacrifícios. Quando vindes com esses animais puros, a mim já não me dizem nada. Porque, irmãos, porque faziam isso? Era um rito. E tudo aquilo que é feito sem convicção, é feito apenas como um ritual, para Deus não tem nenhum valor. Porque Deus não se agrada de ritos. Deus quer inteireza e nobreza do coração naquilo que se pratica. Mas porque o homem não entendeu, Deus permitia que o sacerdote fosse e o sacerdote viesse. Mas eles morriam, os sacerdotes morriam. Um sacerdote vinha e dava lugar ao outro, o outro era levantado, dava lugar ao outro. Até que surgiu, na verdade, alguém que não pertencia à linhagem de Levi. Pertencia à linhagem de Judá. E em Judá nunca foram chamados para o sacerdócio. Mas os judeus no tempo de Jesus disseram: quem é esse? Esse é o filho do carpinteiro. Mas esqueceram que esse filho do carpinteiro tinha uma linhagem. E a linhagem era uma linhagem de intercessão. Porque quando os filhos de Israel tinham feito um plano contra José, aquele que tinha feito intercessão tinha sido qual? Tinha sido Judá. E daí viria a linhagem de David, e de David viria a linhagem depois de Jesus. Era o que estava na própria profecia. Por isso ele viveria para interceder por eles, os judeus. Esta epístola foi escrita aos hebreus, mas os hebreus até hoje a têm negado. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, como conhecemos, disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Meus irmãos, não somos salvos nem por Maria, nem por qualquer virgem, nem por qualquer apóstolo. Nós somos salvos apenas por este nome. O apóstolo disse: nenhum nome há, dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. E esse nome é unicamente Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e desde o verso 42, nos mostra que a importância de alguém ser juiz. Já vamos falar melhor sobre isso. Nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Meus irmãos, o papel de juiz é um papel muito solene. O juiz tem duas tarefas. Ele tem que fazer cumprir o quê? A lei. Mas também ele se condói, ele se sensibiliza pelo estado do infrator.
as condições do infrator, se o infrator colabora, se confessa, porque há aqueles que dizem que nunca fizeram nada e que arranjam bons advogados para dizerem que nunca fizeram nada. Mas o juiz, ele tem que ter sensibilidade no executar a lei. E aqui é dito que ele foi constituído juiz. Meus irmãos, quem melhor pode assumir o papel de juiz senão alguém que passou por uma experiência de tentado semelhante a nós? Cristo, aquilo que Ele realiza em nosso favor, não é em desconhecimento de causa, mas Ele conhece. Ele sabe que nós somos fracos, sabe que nós somos débeis, sabe que nós somos tentados. E, meus irmãos, é quantas vezes nós caímos a pecar. E Jesus, mostrando a objetividade da lei, Ele disse que a lei é tão objetiva que mesmo em pensamento já podemos pecar contra ela. Então Ele mostrou que nós devemos entender que somos transgressores. Por isso Ele dá-nos o conselho: se nós formos capazes de confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo também para nos perdoar. Mas Ele não é capaz, não pode perdoar a quem não colabora. É o papel do juiz. O papel do juiz, ele é sensível a quem colabora. Há pessoas que fizeram mal, não é? Por exemplo, atuaram numa quadrilha, e nessa quadrilha de repente há um que diz: eu estou a fazer mesmo mal, e os outros querem maltratá-lo ou tentam até matá-lo, e ele colabora com as autoridades, dizendo a sua condição, a sua falta, mas também aqueles com os quais ele colaborou. Então ele colabora na prática do julgamento, e isso é tido em conta. Então o juiz é sensível a isso, e ele acha que aquela pessoa é meritória de uma pena mais reduzida, mais pequena. Agora encontramos aqui o caso de que Cristo, Ele conhece a nossa fraqueza. E é interessante lá o relato de Atos, capítulo 7, e verso 55. O caso deste homem foi um mártir. É chamado até do primeiro mártir cristão. Estamos a referir-nos a Estevão. Estevão, quando discursou perante os judeus, e os judeus se enraiveceram contra ele. Estevão, quando foi apedrejado e pondo-se de joelhos, ele viu algo maravilhoso. Não sei qual seria a capacidade dos olhos de Estevão. Certamente seria uma capacidade como a nossa. Simplesmente Deus lhe permitiu ver isso em visão. E o que ele viu em visão? Viu Cristo que estava sentado à direita de Deus. E eis que ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas irmãos, porquê é que Jesus se colocou de pé? Porquê é que Jesus se levantou? Os irmãos, Jesus estava a interceder por este seu filho. Nada do passado era esquecido ou oculto ao olhar e aos ouvidos de Jesus. E quando foi um momento crucial na vida de Estevão, o Espírito de Jesus atuou com Estevão. E ele disse, movido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, ele foi levado a dizer não uma queixa contra os seus assassinos, mas foi levado a dizer: Senhor, não lhes imputes este pecado. Essa era a intercessão e é o maravilhoso ato intercessório de Cristo ainda hoje também em nosso favor, pois que Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção para todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo capítulo 2 e versos 4 e seguintes, 4, 5 e 6. O apóstolo, ele claramente ele diz que qual é o desejo de Deus para a humanidade? Qual é o seu propósito? Qual é o seu plano? Irmãos, que todos se salvem. Ficar alguém perdido não é a solução. Ficar alguém perdido não é bom. Ele quer que toda a gente se salve.
e quer que a gente entenda o propósito de Jesus ter morrido por nós, de ter ressuscitado por nós e agora estar a interceder por nós. Mas agora alcançou Ele, Cristo, o ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada por melhores promessas. Hebreus 8 e verso 6. Meus irmãos, quando no ritual era levada a cabo esta prática, os irmãos, eles não entendiam que uma vez no ano algo se tinha que passar, algo se iria passar. O santuário estava contaminado, o véu de separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo ficava literalmente sujo, e o que é que havia decidido a fazer? Purificar. E meus irmãos, o relato bíblico diz que somos aconselhados a nos arrependermos até quando? Meus irmãos, devemos arrepender-nos, mas virá o tempo em que os homens não terão tempo para se arrependerem. Leamos isso em Apocalipse capítulo 6, versos 15, 16, 17. Os homens um dia que vão pedir às rochas e às montanhas para que eles caem em cima. Porque eles dizem: quem poderá olhar, vez que é vinda a hora do seu juízo, e é vindo aquele que está sentado junto ao trono, e quem poderá subsistir? O apóstolo Pedro, aliás, ele diz no capítulo 13, versos 16, 17, 18, 19, até 21: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já antes foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Meus queridos irmãos, o céu vai reter até determinado momento a vinda de Jesus. Hoje ainda é tempo para que, na verdade, nós voltemos para Ele enquanto a porta da graça se encontra aberta. Hoje há uma simbologia com o tempo de Noé, e sabemos que no tempo de Noé o que se passou com o tempo de Noé. Noé construiu a sua arca, bastante tempo para construir uma arca. Noé entrou depois dos animais terem também entrado para dentro da arca, e pela misericórdia divina a porta da arca ficou ainda aberta. Uma semana a porta da arca ficou aberta. Para quê? O que é que diz uma porta aberta? Para entrar. É um convite para entrar. Mas o povo contemporâneo de Noé, eles viam a porta aberta, mas ainda mais gozavam, mais brincavam, mais ofendiam a Noé e a Deus acerca de Noé estar juntamente com os animais ali dentro daquela arca. Mas, meus queridos irmãos, ninguém sabia quando a porta se iria fechar, nem Noé. Noé não sabia. A Noé apenas foi dito para ele entrar dentro da arca. Ele não sabia quem iria fechar a porta, nem quanto tempo a porta iria ficar aberta. Mas Deus ainda estendeu mais uma semana aquele povo a poder entrar. Quem quisesse podia entrar. E de repente a porta agora foi fechando. Meus irmãos, Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. E não tenhamos dúvidas, nós hoje não estamos no tempo da construção da arca. Nós hoje já estamos no tempo em que a arca está com a porta aberta, mas não sabemos quanto tempo mais ela vai permanecer aberta. Não sabemos mais. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14 e verso 10, a última parte do versículo. Existe um tribunal, e todas as pessoas que viveram, que vivem e que viverão neste mundo serão levados a tribunal. E todos os olhos de Deus são tidos como culpados, condenados. Mas qual vai ser o nosso estado? Apenas nos garantirá a estratégia de termos um bom advogado. 1 João capítulo 2 verso 1.
Advogado temos para com o Pai. Nós temos um advogado que intercede por nós. E Cristo quer continuar a interceder por nós. E há muita gente que despreza essa intercessão de Cristo em seu favor. Pois o apóstolo Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Neste mundo, qual é a perspectiva que as pessoas podem ter? Qual é a esperança? Uma vida melhor? Os últimos anos até têm apontado que não é assim. E a Bíblia diz que ainda, além de estar mal, ainda vai para pior. Os homens é que têm algumas ideias, algumas ilusões de que o mundo e que a sociedade vai melhorar. Mas a Bíblia, ela é perentória, ela é clara, ela diz que está mal e ainda vai para pior. Por isso nós não podemos ser como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a fazer com Ele. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, primeira classe. Depois nós, a segunda classe, os que estiverem vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E o verso 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas maravilhosas, acrescento eu, maravilhosas palavras. Por isso, irmãos, não vale a pena sermos como os demais. Os demais não têm esperança. Nós sabemos que há uma esperança para cada decidido filho de Deus. O terceiro volume dos Testemunhos para a Igreja diz na página 396 e 397 o seguinte: nosso Salvador está continuamente trabalhando por nós. Subiu ao alto e intercede pelos que foram adquiridos por seu sangue. Ele alega diante de seu Pai as agonias da crucifixão. Ergue as mãos feridas e intercede por sua Igreja, para que sejam livrados de cair em tentação. Se a nossa percepção fosse avivada para compreender esta maravilhosa obra de nosso Salvador por nossa redenção, nosso coração seria abrasado de profundo e ardente amor. Sentir-nos-íamos alarmados por nossa apatia e fria indiferença. Mas, irmãos, hoje vivemos como se o mundo fosse durar muitos anos. De vez em quando há uma preocupação, não é? Agora os homens estão proclamando outra preocupação. Vai passar por aí um cometa, um asteroide, qualquer condição de rocha. Ele vai passar tão perto que não sabe o que é que poderá suceder. Mas, irmãos, não devemos ficar preocupados com isso. Essa não é a preocupação nossa. Os homens também proclamaram no dia 21 de dezembro passado que o mundo iria terminar. E não terminou. E isto vai se tornando também um rito. Vai se tornando também uma tradição. As pessoas vão se começando a habituar a estas coisas. E quando nos habituamos a elas, começamos a ficar insensíveis a elas. Mas não quer Deus que nós vivamos assim de uma forma insensível. Pelo contrário, reconheçamos que Cristo está a ponto de voltar. Quando? Não podemos saber. E ainda bem que não podemos saber. Agora, quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus queridos irmãos, devemos aceitar sinceramente a intercessão de Cristo. Há muita gente que acha que Cristo morreu. Há muita gente que acredita, que pensa que Cristo ressuscitou. Mas não se dão conta do papel que Cristo está a desempenhar neste momento, a fazer algo tão valioso por nós, que é interceder por nós. Está em Romanos 8 e verso 34. A intercessão dele por nós é tão necessária e tão justificada. Porquê? Porque ele é o nosso advogado. E além de ser nosso advogado, também é o juiz, é o sumo sacerdote. Ele conhece a nossa condição humana.
Ele sabe que sem Ele nós estaremos perdidos por completo. Por isso nós necessitamos muito deste elo de ligação entre Deus e o homem. Prometeu Ele interceder pessoalmente. Põe toda a virtude da sua justiça ao lado do suplicante. Intercede pelo homem, e o homem necessitado de auxílio divino intercede por si próprio na presença de Deus, usando a influência daquele que deu a sua vida pela vida do mundo. Ao reconhecermos perante Deus o nosso apreço pelos méritos de Cristo, é dada fragrância às nossas intercessões. Ao aproximarmos-nos de Deus através da virtude dos méritos do Redentor, Cristo nos põe bem junto a si, abraçando-nos com o seu braço humano, ao passo que com o divino alcança o trono do infinito. O incenso suave de seus méritos põe-no Ele no incensário em nossas mãos para nos estimular as petições. Promete escutar as nossas súplicas e a elas atender. Sim, Cristo se tornou o intermediário da oração entre o homem e Deus. Tornou-se um instrumento de bênção entre Deus e o homem. Ele uniu a divindade com a humanidade. Os homens devem cooperar com Ele para a sua própria salvação, empreendendo então decisivos e perseverantes esforços para salvar os que estão prestes a crescer. Ou seja, estas excelentes palavras, elas nos instam a uma coisa: não devemos querer ser egoístas, porque há pessoas que querem ser salvas e os outros não se importam. Os irmãos, nós devemos fazermos um papel de intercessão pelos outros. Não devemos querer só para nós a salvação. Cada um de nós é tido como um enviado. Ele disse, Jesus disse: ide por toda a parte. Irmãos, toda a gente vai a outro país, ou a outra ilha, ou a outro continente, mas toda a gente pode ir à sua rua, toda a gente pode ir ao seu lugar, ao supermercado, à padaria, onde for, e falar desta agradável e bonita mensagem, antes que Cristo venha. Porque um dia haverão muitos, conforme ao profeta Amós no capítulo 8, um dia muitos irão de um lugar ao outro, daqui, ali, de lá, até aqui, em busca da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz já não a acharão. Hoje ainda é possível. Esta porta da graça ainda está, por mais um pouquinho de tempo, ainda está aberta. Deus diz lá, através da segunda epístola de Pedro, no capítulo 8, no capítulo 3, Deus diz que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Este mundo está condenado não é pelo calendário dos maias, este mundo está condenado não é pelo meteorito, não é pelo aquecimento do sol que este mundo está condenado. Este mundo está condenado porque rejeitou a misericórdia que Deus tem estendido tempo e ano após ano, e o homem até hoje tem renunciado a se entregar a Deus. 1 João capítulo 1 e verso 9: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o único justo. Os irmãos, sabemos que temos um advogado. Irmãos, interessante hoje, as pessoas, quando são acusadas de qualquer coisa, sabem o que é que dizem? Quero um advogado. Quero um advogado. Porque sabem que um advogado é para defendê-lo. E ele, sem um advogado, não poderá fazer nada. Irmãos, e nós o que é que podemos fazer? O que é que nós podemos dizer também contra o acusador, contra o inimigo? E ele tem grande ira. Sabe que tem pouco tempo. Por isso ele foi fazer uma guerra. Está uma guerra constante. Ele foi fazer guerra ao resto da semente da mulher. Quem são eles? Os que guardam, estou a falar de Apocalipse capítulo 12, verso 17, os que guardam os mandamentos de Jesus, de Deus, e têm a fé de Jesus. Por isso ele sabe, ele tem ira, e sabe que o seu tempo está chegando mesmo ao fim. Nós somos talvez um pouco inconscientes, andamos na vida por cá e por lá, corremos de uma parte à outra, e somos inconscientes, dia vai, dia vem, e dia desaparece. Os dias rapidamente não sucessão outros dias, e semanas, e meses, e anos. Mas ele é consciente. Ele sabe, tem grande ira, porque sabe
que já tem pouco tempo. Apocalipse 12 e verso 12, 13, 14 também. No 6º volume, Testemunhos para a Igreja, 363, o trono da graça exerce os maiores atrativos, pois está ocupado por aquele que consente em ser por nós chamado Pai. Mas Deus não considerou completo o princípio da salvação, enquanto era representado somente pelo seu amor. Por isso, determinou colocar junto ao seu altar um mediador que personificasse nossa natureza como nosso intercessor. Seu ministério consiste em apresentar-nos perante Deus como filhos e filhas. Por isso, irmãos, nós temos vantagem. Nós temos um privilégio. Que faremos desse privilégio? Segue aí na leitura. Cristo intercede em favor dos que o recebem e, por virtude de seus próprios méritos, lhes concede constituírem-se membros da família real, filhos do Rei Celestial. É um privilégio para nós dizermos: Pai, Pai nosso. Irmãos, quando nós fazemos esta oração, modelo que Jesus indicou, devemos apreciar, devemos sentir, devemos dizer com agrado esta expressão de Pai, Pai nosso. E o Pai demonstra para com Cristo, que pagou com sangue o preço de nossa libertação, o seu infinito amor, aceitando como seus os amigos dele. Está satisfeito com a expiação que Cristo efetuou e é glorificado na vida, morte e mediação de seu Filho. Por isso é que a Bíblia diz que Cristo morreu por causa dos seus amigos. Mas são aqueles amigos que o aceitam como Salvador. Não foram eles os culpados da morte de Jesus. Mas Cristo levou a pena deles, o castigo deles. Por isso a Bíblia diz lá em Isaías 53, que já lemos, e o seu sacrifício, aquilo que nos dá a paz, estava sobre ele. E pelas nossas pisaduras, ele foi, pelas nossas chagas, ele foi pisado. Ele sofreu por nós. E, meus irmãos, de verdade, quando nós sentimos isso, que outra coisa podemos manifestar em nós senão a verdadeira gratidão? Não dizer que tudo aquilo que ele fez foi por amor para connosco, é uma coisa que ultrapassa a compreensão humana. Daniel capítulo 8 verso 14, que nós tanto conhecemos: até 2300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Mas, irmãos, o santuário celestial também tinha que ser purificado, tal como foi também o santuário, o terreno, o terrestre também foi purificado. E assim, em Apocalipse capítulo 14 versos 6 e 7, nós vimos que aí uma obra começou a ser proclamada, a mensagem do Evangelho eterno. E vi voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Meus irmãos, esta mensagem é uma mensagem de hoje, porque é vinda a hora do seu juízo. Cristo está a ponto de vir, de regressar. Não virá como menino indefeso, não virá para ser caluniado ou desprezado, mas virá para ser como Rei e como Senhor. E Ele virá buscar aqueles que o aceitaram nesta vida. Toda aquela grande multidão, desde o primeiro mártir, desde Abel até ao último. Uns primeiro serão ressuscitados e transformados num momento e num abrir de olhos, e outros também, num tempo que demora um simples clique, um piscar do olho, também serão transformados nessa vida imortal que Deus tem para connosco. Em Apocalipse capítulo 11 e verso 19, nos diz que o templo de Deus foi aberto. E o que é que foi visto? O que é que viram? A arca do seu concerto. E, meus queridos irmãos, o que é que estava dentro da arca terrena? Os 10 mandamentos. São aquilo que o homem deve fugir,
deve evitar, deve lutar para não transgredir. Mas será que no céu não existe uma arca semelhante? Claro. Lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8, e o apóstolo Paulo aos Hebreus também reconhece de que foi tudo feito de acordo com o modelo que existe no céu. Então, quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 11, e verso 19, diz que: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca no seu concerto foi vista no seu templo, e houve vozes, e relâmpagos, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Sabemos que esta saraiva é a saraiva da sétima praga. Meus irmãos, foi visto no céu, foi visto a compreensão acerca da Santa Lei de Deus, e vemos exatamente nesse período de tempo em que Cristo, como o sumo sacerdote celestial, qual é o seu trabalho? Ele está a interceder por nós. Meus irmãos, oxalá nós entendamos, nós oxalá percebamos o que o apóstolo Paulo disse em Hebreus 4 e desde o verso 14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meus irmãos, esse tempo é não amanhã, é hoje. O apóstolo Paulo, aos Hebreus, ele diz 3 vezes no capítulo 3 e uma vez no capítulo 4, diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ainda hoje temos a possibilidade, porque somos salvos, somos justificados pela fé. Meus irmãos, não é para ficarmos tristes, pelo contrário, é para ficarmos regozijosos, pois, tendo sido justificados pela fé, agora podemos ter paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5 e versos 1 e 2. Deus nos possa impressionar com esta maravilhosa intercessão que Cristo está fazendo por nós. E para que de verdade o tempo de graça que ainda temos, o possamos aproveitar, e enquanto mais um pouco de tempo, a porta da graça está ainda aberta em nosso favor. Que o Senhor nos abençoe nesse propósito. É o meu desejo, em nome de Jesus, e seja para a sua honra e glória. Amém. Amém.